Bom, meus amigos, muita gente mandou direct para mim ali no Instagram comentando sobre o caso do Gaules, né? Se você conhece o Gaules aí na internet, você sabe do que eu tô falando. Se não conhece, dá uma olhada aí que você vai achar um monte de vídeo. Basicamente é um gamer, né? Um cara aí que ele faz lives, ele joga, né? Acho que é CS. Eu particularmente não conheço, mas de tanta gente me pedir ali para fazer uma análise, hoje eu vou fazer uma análise mais rápida desse gamer e vou falar um pouquinho dos olhos de presa, né? Esse ano eu tô falando um pouco mais sobre os olhos, os tipos de olhos na sociedade. Você tem olhos de presa, olhos de pastor, olhos de predador e algumas variações entre esses olhos, mas os principais são esses três que eu citei aqui, né? E o Gaules me parece ser um cara com o olhar mais de presa, os olhos são mais afastados, um pouco expressivos também, né? Então vamos ver em algumas imagens aqui logo à frente. Também fiz um vídeo ali reagindo a um vídeo do Marcelo Brigadeiro, vou deixar para você no link da descrição desse vídeo, ele vai entrar mais no conteúdo Black, porque tem conteúdos que eu não deixo na internet, eu não exponho abertamente, porque costumam ser um pouco mais polêmicos, podem trazer um pouquinho de problema para o canal, né? Existem verdades, existem observações que se a gente fizer, as pessoas hoje em dia são um pouco mais sensíveis, né? Não estão muito preparadas para ouvir certas verdades. Então, se você quer ter acesso ao conteúdo Black, eu deixei aí na descrição. Você pode acessar tanto no Telegram, quanto também acessando a área de membros aqui do canal. Vamos lá. Eu vou começar analisando primeiro aqui o perfil de testa do Gaules. O Gaules tem aquele perfil de testa mais quadrada que eu costumo citar. Você pega da linha do queixo, sobe até a linha dos olhos e continua subindo, você vai perceber que a testa dele faz uma linha reta. É grande e volumosa, deve ter aí seus 3 a 4 dedos, né? A testa é quadrada, esse é o formato. O volume, 3 a 4 dedos, né? Então, geralmente pessoas assim têm uma capacidade lógica mais aguçada, né? São pessoas que processam dados um pouco melhor, são um pouco mais mentais. Provavelmente o Gaules é um cara muito mental, porque ele mescla a testa quadrada com o topo de cabeça elevado, né? Então, provavelmente aí, não só ele é um gamer, mas também ele deve ser um cara muito inteligente em outras camadas, principalmente lógica e capacidade criativa filosófico-espiritual. Se você for observar, a nuca do Gaules ela é mais curta, né? A nuca mais reduzida. Geralmente, quando a nuca é mais reduzida, o corpo fica mais maçudo. Olha o tamanho, a grossura das canelas dele, né? O corpo tem mais facilidade para ganhar volume de massa. Tem pessoas que o corpo tem uma configuração mais eficiente para acumular pouca massa, queimar energia com um pouco mais de eficiência, né? Geralmente são pessoas de nuca mais alongada, elas ficam um pouco mais magrinhas. Já tem outras que são o extremo oposto disso. O corpo tem mais facilidade para estocar energia, né? E prioriza não gastar tanta energia. Então, provavelmente o Gaules aí é um cara que não deve ser um cara de movimentação física assim muito grande, né? Não deve ser um cara muito bom para correr maratona, treinar maratona, né? Mas ele deve ser um pouco melhor se ele treinar para a parte mais de carga, levantamento de peso, força bruta. Então isso é muito comum. Geralmente quando você ganha testa, né, volume de testa, e você ganha topo de cabeça, às vezes você costuma ter pouca nuca, né? Então pode olhar aí, países frios, por exemplo, costuma ter muito dessa configuração entre os habitantes dali. Se produz mais testa e topo de cabeça, menos nuca. O corpo fica mais maçudo, né, e a capacidade lógica e a capacidade criativa filosófica espiritual muitas vezes se aflora. Então, se a gente observar agora os olhos do Gaules, a gente vai perceber que não é um olhar muito intimidador. Já percebeu? Lembra que eu falo de olhos de presa, olhos de pastor e olhos de predador? Esse olhar aqui está puxando um pouco mais para presa, mescla um pouquinho com olhos de pastor, né? Então tem essas nuances, essas variações, mas eu vou usar os olhos do Gaules aqui como um exemplo de olhos de presa, já que esse ano eu vou falar bastante desse assunto. Uma das características, tá?
porque tem muita gente que é mais radical. Olha um dado que eu estou trazendo aqui e já toma isso como a análise suprema, né? Pensa assim, então beleza, então todos os olhos que têm essa característica formam uma pessoa que tem comportamento de presa, uma pessoa mais pacífica, né? Não, isso daqui é uma das características dos olhos de presa. Geralmente os olhos são mais afastados, né? Olha que interessante. A testa cresce, seus olhos ficam um pouco mais cerrados, né? Isso é muito comum. Quanto mais testudo, mais os olhos ficam cerrados. O gaulês é um cara testudo, não é uma testa gigante, enorme, né? Mas os olhos dele se cerram um pouco mais, a bolinha dos olhos diminui um pouco. Mas esse afastamento dos globos oculares acabam trazendo um comportamento mais pacífico, né? Como eu citei ali num vídeo que eu produzi os 3 tipos de olhos na sociedade. Depois você assiste também, vou deixar na descrição. Mas quanto mais afastados são os olhos e quanto mais expressivos, mais a pessoa tem esse comportamento pacífico, né? Esse comportamento de presa mesmo. Observe os predadores e as presas na natureza. O comportamento deles é extremo oposto, né? Então, exemplos aqui de pessoas com olhos de presa, tá vendo? Ó? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho não é um exemplo de um cara muito explosivo, muito, vamos dizer aí, agressivo, né? É um cara mais pacífico. O Dida também, né? Olha só a distância entre os olhos do Dida, né? Olha só. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Olha os olhos dessa menina aqui. Não sei o nome dela, não me lembro, né? Mas isso daqui é um ótimo exemplo de olhos de presa, tá vendo? Afastados, né? E são expressivos, são bem abertos. Ó. Outro exemplo de olhos de presa, Ariana Grande, né? Os olhos dela são afastados e são expressivos, são um pouco mais abertos, né? Permite você perceber as emoções das pessoas muito, muito facilmente. Quem tem os olhos muito cerrados, olhos de predador, costuma ter um pouco mais de facilidade para esconder suas emoções. São menos expressivas, vamos dizer assim, né? Olha aqui um exemplo de mulher com olhos de caçador, tá vendo? Os olhos bem cerrados, a bolinha dos olhos buscam se esconder, a parte branca não aparece tanto. Olha a diferença da Ariana Grande, essa menina aqui, e olha os olhos da Pipoquinha, né? Diferente. Ó, a Privacy aí, a Beisola, né? Beisola também, ela tem olhos de pastor, um pouco de característica de presa, mas o ambiente onde ela se pôs vai forjando cada vez mais aqueles olhos de predador, olhos de caçador, ou que eles chamam por aí de olhos de biljardas, né? Então, Simone Biles. Olha o comportamento da Simone Biles. Pega alguns vídeos. Sempre sorrindo, sempre muito expressiva, né? O rosto acaba realmente mostrando mais marquinhas, os dentes aparecem mais, a pessoa está sempre se expressando. A testa mais reduzida reforça mais isso, né? Então as características sempre são cruzadas, você não pode pegar uma característica só e achar que aquilo ali forma todo o comportamento da pessoa. Não, as características só estão apontando inclinações, predisposições, né? Então, pessoas com uma testa mais reduzida, os olhos muito afastados, expressivos, geralmente são pessoas extremamente pacíficas, né? Não tem muito aquele instinto de caça, de guerreiro, de predador, né? São pessoas mais emotivas, sensitivas, reativas. Então, outro exemplo aqui, ó, essa moça aqui também, que muito conhecida no cinema, não me lembro o nome também, eu sou péssimo com nomes. Mas olha que interessante, os olhos dela são um pouquinho mais afastados, né? Nas mulheres, isso é muito atraente em certo nível, né? Traz um tipo de sensibilidade, de feminilidade, né? Em mulheres é mais atraente. Quando você tem essa característica em homens, já não é tão atraente, né? Então, você vai achar interessante o vídeo que eu gravei ali no conteúdo do Black, reagindo a um vídeo do Marcelo Brigadeiro, justamente falando um pouquinho disso, né? Sobre o comportamento do gaulês. O gaulês, entre ser um cara pacífico, um cara passivo-agressivo, um cara agressivo, né? Instinto de caçador, predador, o gaulês está um pouco mais puxado aí para esse instinto de presa.
A gente consegue perceber que no olhar, se você assistir o vídeo original dos dois, né, você vai perceber que o Gaules é um cara que está com as emoções um pouco mais afloradas, enquanto a menina, ela aparenta estar segurando a onda muito bem, né? Entre os dois ali, o que está sofrendo mais, que levou um choque emocional mais forte, é o Gaules, né? Então, a menina aqui já começa a ter os olhos de pastor um pouco puxados para predador, caçador, né? Já o Gaules tem os olhos de presa um pouco puxados para pastor. Então, o Gaules é um exemplo aí de um cara de testa grande que os olhos não são tão cerrados. Ainda assim, são um pouco cerrados. A bolinha dos olhos não é tão grande. Então, provavelmente o Gaules é um cara que ele tem capacidade para caçador ou para pastor. Mas ao longo da vida, o ambiente que ele se pôs não forjou isso. Parte é a capacidade natural, parte é o que você faz com isso. Então não adianta a pessoa ter só olhos de caçador e simplesmente a gente achar que essa pessoa ela tem um comportamento de caçador. Não, na genética dela provavelmente tem guerreiros antigos, mas essa pessoa não foi colocada em um ambiente onde isso foi exercitado, né? Então o Gaules trabalha com games, né? E, né? Entre game e entre você trabalhar em um tipo de trabalho ali que ele força um pouco mais seus instintos de caçador, pode olhar no universo do game aí, os caras geralmente eles não são muito masculinos, aquele masculino forte não, sabe, tipo, predatório, muito bruto, né, não, os caras eles têm ali um pouco do emocional, né, como diria aí essa galera da Red Pill aí, um pouquinho beta, né? Existe um comportamento ali. Vamos pegar o extremo oposto. Pega os caras de operações especiais, malucos do BOP, por exemplo, que sobe o morro, né, para combater, para trocar tiro. Esse cara aí é um ótimo exemplo de um ambiente extremamente hostil, né? E pega um cara que fica sentado na frente de uma tela jogando um game. O ambiente dos dois é totalmente diferente. Ambos estão lidando com guerra, só que um é guerra simulada. Os instintos não se afloram tanto, né? O outro, ele está colocando a vida dele em risco. Ele realmente está em um ambiente onde ele pode morrer, né? Muitos daqueles instintos antigos de caçador se aflora no cara que está subindo o morro para combater bandido. Agora, o cara que está sentado na frente de uma tela de computador, ele até em parte pode trabalhar seu instinto de caça, mas o cérebro dele sabe que aquilo é um ambiente simulado. De alguma forma o cérebro percebe que o perigo não é real, entendeu? Então, se você assistir ali no conteúdo Black, eu vou um pouco mais fundo nessa questão, até comparo ali os dois, né? Reforço algumas questões até sobre relacionamento também. Uma coisa bem interessante sobre o Gaules. Isso daqui, se o Gaules assistir esse vídeo algum dia, já ouvi falar que ele é um cara muito gente boa, é um cara bem tranquilo, sabe? Um cara que tem um bom coração. Isso já é um ótimo exemplo de pessoa pacífica, né? Então o Gaules em si, ele deve ser um cara pacífico. Ele deve ser um cara tranquilo, né? E é ideal, Gaules, que você escolha uma mulher na sua mesma frequência. Uma mulher que você consegue estudar ela antes de se relacionar com ela, né? Os relacionamentos hoje estão muito mais complicados. Seja pessoas com instinto de caçador, pessoas com característica de pastor ou de presa, não importa. Se a pessoa não tiver um perfil, né, um tipo de mentalidade ali que bate um pouco com a sua, né, principalmente a mulher passa um pouco em cima de quem é você como homem, pronto, ali já logo no início você começa a perceber questões que vão rolar contigo ali na frente. Então isso daqui é um ótimo exemplo de uma pessoa que tem um comportamento pacífico, que se envolve com uma outra pessoa que tem um comportamento, no mínimo, passivo-agressivo, né? Mais predatório. Então, pelo que eu pude ver ali em alguns conteúdos de outros canais, pelo que eu pude ver assistindo o vídeo dos dois, a menina tem mais instinto de predador
do que o gaulês. O gaulês eu acho que ele só quer viver a vida de boa, ele não quer guerra, ele não quer sacanear ninguém, ele não deve ser esse perfil de cara não, entendeu? Ele não quer colocar o ego dele à frente do que está sendo feito, sabe? Ele deve ter uma capacidade maior para compreender as pessoas, tanto que eu vi ali que mesmo sofrendo muito, é um cara que me parece tentar compreender a situação, mesmo assim, está sofrendo, né? Isso é muito natural. Então, pessoas que têm um comportamento mais de presa, geralmente é catastrófico quando elas se envolvem com pessoas com uma característica um pouco mais predatória, né? Mais oportunista, um pouco mais ali, né? Semelhante ali aos predadores, vamos dizer assim. Né? Então, se você é um cara pacífico, gaulês, se envolva com pessoas um pouco mais pacíficas, né? Pessoas que não têm outras intenções por trás, principalmente mulheres que buscam se expor muito. Sabe, o cara que já trabalha se expondo, não é legal que ele se envolva com uma outra pessoa que se exponha também, principalmente do sexo feminino, né? Os homens, eles têm mais facilidade para se expor e voltar com a mentalidade ainda assim um pouco mais fixa, dura, forjada. As mulheres já têm um pouco mais de dificuldade para esse tipo de estímulo. Quanto mais a mulher aparece, quanto mais a mulher se tatua, né, coloca desenhos no corpo, maquiagens muito rebuscadas, né, fica com essas ideologias de que homem e mulher é tudo igual, né, pronto, cara, entendeu? Tipo, esse aí não é o perfil de mulher legal para você, não, entendeu? Tem que ser aquele perfil de mulher que não quer muito da vida, sabe? Ela só quer ter alguém legal com ela ali e construir algo. Ambos trabalhando para a construção de sua aldeia. Vocês dois podem virar as costas um para o outro. Um cobre as costas do outro, né? Agora, pelo que deu para ver ali da menina, alguns vídeos, eu vi até um vídeo dela falando, né, da ereção do gaulês, falando, sabe, expondo o maluco. Parece que o cara é gente boa, um cara maneiro. Mas, né, o perfil de pessoa que ele se envolveu não parece ser um perfil de pessoa que bate muito com o perfil dele. Então a gente vê isso no momento em que a pessoa está um pouco melhor, né? Então me parece que a menina passou por depressão, por problemas e tal. E aí, a partir do momento que melhorou um pouquinho, já deixou o cara ali na mão. É claro que a internet também, a gente nunca sabe o que está rolando no relacionamento das pessoas, né? Mas fato é que existem muitos detalhes que você pode observar antes de se relacionar com uma pessoa para ver se bate com o seu perfil, né? Então, cada vez mais eu vou falar um pouquinho disso nesse canal. Provavelmente, quando eu for falar de relacionamento e alguns outros detalhes, vai ser sempre um pouco mais no conteúdo black. Eu tenho um pouco mais de liberdade para realmente entrar nesses assuntos, mas deixando aqui a conclusão. Falando dos olhos do gaulês, são olhos de pessoas mais pacíficas, não são pessoas muito de guerra, muito agressivas, né? Querem buscar levar a vida ali com um pouco mais de paz, né? Já os olhos aqui da menina já não demonstram muito isso. Cadê a imagem? Olha aqui, ó. Né? Assista o vídeo, né? O vídeo dos dois ali fazendo uma live explicando por que estão terminando. Vai perceber que o gaulês está mostrando bastante suas emoções. A menina parece que está até forjando um pouquinho, sabe? Não tô dizendo que ela não tá sentindo nada, mas, cara, tá sendo muito mais fácil pra ela do que pro gaulês, entendeu? Então, infelizmente, gente, a sociedade hoje em dia está muito fraca mentalmente. As pessoas estão mais físicas, sensitivas e mais lógicas matemáticas. Elas estão pouco espirituais, né? O que mantinha as relações, as sociedades, né, de forma bem fixa, bem forte no passado, bem sólida, era o lado espiritual. E cada vez menos as pessoas estão buscando sua espiritualidade, cada vez menos elas estão construindo objetivos para tocar a vida, né? Tipo, o relacionamento, por exemplo. Se você não tiver um objetivo muito fixo, muito forte para estar junto de alguém, no meio do caminho vocês vão se perder, entendeu? Então, os relacionamentos antigos, eles eram mais duradouros por inúmeros motivos.
Um deles é porque tinha que fazer o que tem que ser feito. E as desculpas que a menina deu aí no vídeo para o relacionamento acabar, porque dá para ver que o Gaules não queria que acabasse, mas a menina provavelmente que deve ter incentivado isso, né? As desculpas que ela deu ali, sabe? A galera antiga, velho, não passaria por isso, entendeu? Não tomaria esse tipo de decisão. Ah, que eu tenho que investir mais em mim, que para eu amar alguém eu tenho que me amar. Não, não, não. Isso aí é característica de gente fraca, entendeu? Gente que traz mais problema do que solução para a vida, tá? Então, quando você for escolher seu parceiro aí, fica esse conselho para você, né? Selecione muito bem antes de se envolver com uma pessoa, porque você pode estar só querendo viver a vida de forma pacífica, tranquila, tocar a vida, cumprir seu papel como humano, né? Mas a outra pessoa talvez possa estar se enchendo de planos, e é o que mais acontece com as mulheres hoje em dia. Existe um ambiente que está estimulando muito as mulheres nos dias de hoje para se projetar, para aparecer, para se mostrar para o mundo, para se autoaprovar, para ser querida, receber like, comentário, encher o corpo de tatuagem, aparecer. Os animais mais fracos, né, ou mais venenosos na natureza são os animais que mais aparecem. Então as mulheres que buscam mais aparecer na rede social geralmente são as mulheres que mais vão trazer problema para sua vida. Forte abraço aí.